1 João, capítulo 4. Irmãos, como eu disse para vocês na semana passada, eu estou fazendo uma pequena série durante esse mês de julho sobre relacionamentos na igreja local, que a Bíblia ensina sobre os relacionamentos. E nós vamos utilizar para tratar deste assunto algumas passagens no Novo Testamento que utilizam a expressão uns aos outros. Porque essa expressão ela é costumeiramente usada no Novo Testamento para lidar sobre o que nós crentes devemos, como nós crentes devemos lidar uns com os outros, ok? Na semana passada, nós vimos o texto de João, capítulo 15, onde o Senhor Jesus Cristo ensina sobre amar uns aos outros. E a ideia, irmãos, era que nós tratássemos deste assunto de maneira sequencial, em ordem de aparição no Novo Testamento. E, coincidentemente, a primeira aparição foi sobre amor e no Evangelho de João. Porém, irmãos, eu achei por bem mudar um pouquinho só dessa vez para nós analisarmos esse texto de 1 João capítulo 4, certo? Que estava na lista para ser analisado, mas como ele trata de um assunto parecido, ou na verdade trata do mesmo assunto da pregação passada, eu decidi então fazer essas duas pregações, uma atrás da outra, e então na próxima semana a gente vai para um outro assunto a respeito dos relacionamentos na igreja local, ok? Então, vamos ler aí 1 João capítulo 4, dos versículos 7 a 12. Diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, a darmos a atenção devida ao texto bíblico, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, não nos deixe, não permita que nada atrapalhe, ó Deus, o cansaço ou as preocupações, que nada, Senhor, atrapalhe a compreensão do ensino que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é que oramos a Ti. Amém. Irmãos, uma vez eu estava aconselhando um casal de jovens noivos que estavam prestes a casar. E em uma dessas sessões de aconselhamento, eu perguntei para eles a seguinte pergunta: por que você ama o fulano? Então imagine que eu faça essa pergunta para você. Por que você ama o seu filho? Por que você ama o seu marido? E trazendo então para a igreja local, por que você ama essa pessoa ou aquela da igreja? Na verdade, eu tenho quase certeza que, com base nessa pergunta que eu fiz a esse casal, geralmente as respostas são assim. Então, por que você ama o seu noivo, a sua noiva? Porque ela me compreende, porque ela me completa, porque ela se interessa por mim, porque cuida de mim, porque me dá atenção. Então, geralmente é esse tipo de resposta. Então, por que você ama essa pessoa?
porque ela é assim comigo, porque ela faz assim comigo, porque ela me trata assim, porque ela também me ama, porque isso, aquilo outro em relação a você. Porém, irmãos, isso é só um sintoma de que nós não temos aprendido a amar da maneira bíblica, que nós ainda não entendemos qual é o tipo de amor que a Bíblia espera para os nossos relacionamentos. E a Bíblia, irmãos, como nós vimos no texto passado, e nós vamos ver aqui nesse texto, a Bíblia ensina claramente que nós devemos amar uns aos outros, para que a igreja local tenha bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. É fundamental que os crentes amem uns aos outros. É necessário que nós demonstremos amor uns pelos outros. Só que eu mostrei para vocês, irmãos, que isso todo mundo sabe. Na semana passada eu disse que todo mundo sabe disso. A dificuldade das pessoas é entender por que amar aos outros. Essa é a pergunta que as pessoas têm dificuldade em responder. Por que você ama fulano? Então esse texto que nós lemos aqui, de 1 João capítulo 4, de 7 a 12, ele nos dá razões pelas quais nós devemos amar uns aos outros. Na verdade, irmãos, o que esse texto apresenta são 3 motivos para amar. São os 3 motivos pelos quais você deve demonstrar amor uns pelos outros. E então, saibam que o propósito deste sermão, meu desejo com esse sermão, é que vocês saiam daqui motivados a isso. Que vocês entendam quais são as razões bíblicas para amar uns aos outros e então queiram fazer isso. Então vamos lá, irmãos, aqui ver o nosso texto, certo? Então nós estamos vendo que a Bíblia ensina que nós devemos demonstrar amor uns aos outros. Agora, qual é a primeira razão? Primeira razão, irmãos, pelo qual você deve amar aos seus irmãos em Cristo é por causa da origem do amor. É por causa da fonte do amor. Então veja que o versículo 7, ele começa dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Ou seja, ele está falando aqui com crentes, por isso é que ele chama de amados. Ele diz o seguinte: amados, amem uns aos outros. Ou seja, ele começa declarando aquilo que é necessário na igreja local, que nós amemos uns aos outros. E aí veja a próxima palavra. Porque, então notem, se ele está dizendo porque, ele vai nos dar agora uma razão. Qual a razão pela qual nós devemos amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. A ideia aqui, irmãos, é que Deus é a origem e a essência do amor. A Bíblia ensina, irmãos, que faz parte da natureza de Deus amar. Na verdade, o amor existe porque Deus existe. Lá em João capítulo 17, versículo 24, é dito lá o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória com que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Que antes de existir tudo, só existia quem? Hein? Deus, certo? Antes de existir todas as coisas, só existia Deus. E o que é que Deus fazia antes de existir todas as coisas? Ele amava. O pai amava o filho amava o pai. Um expressava amor um pelo outro. Então, irmãos, a ideia aqui, que o amor procede de Deus,
é que Deus é a origem deste amor. Todas as vezes, então, que nós, seres humanos, amamos, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus é amor. Nós amamos, o ser humano demonstra amor porque o ser humano carrega em si algumas características de Deus. É o que a Bíblia chama de a imagem de Deus. Só, irmãos, que a própria palavra de Deus ensina que por conta do nosso pecado, nós não conseguimos expressar essa imagem de Deus corretamente. Nós temos dificuldade de fazer aquilo para o qual Deus nos criou. E então, certo? O texto aqui nos mostra como é que Deus faz para que nós, seres humanos, passemos a amar uns aos outros. O versículo continua dizendo: porque o amor procede de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João aqui liga então, irmãos, o fato de Deus ser a origem do amor com a necessidade que nós crentes temos que amar. Eu quero explicar para vocês, irmãos, aqui, para a gente entender bem esse texto, o que é que estava acontecendo ali naquela igreja. O que estava acontecendo era o seguinte: na igreja para quem o apóstolo João escreveu, estavam surgindo falsos mestres e falsos ensinos. Então a igreja estava se contaminando com ensinos errados. E aí o apóstolo João escreveu essa carta, e nessa carta ele coloca aqui alguns testes de como é que você pode identificar quem realmente é crente e quem realmente não é crente. Como você pode identificar quem são os verdadeiros crentes e quem são os falsos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, como é que você pode identificar que uma pessoa é crente? Se ela diz que segue a Jesus e na prática, de fato, segue a Jesus. Agora, irmãos, o apóstolo João, ele oferece aqui um teste. Ele mostra que amar é uma marca do verdadeiro crente. Todo que ama é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que ama demonstra que nasceu de Deus. E note, irmãos, o uso aqui da palavrinha nascer. Isso implica que nem todo mundo nasceu de Deus. Já ouviram aquela expressão que todos somos filhos de Deus? Já ouviram isso? Pronto. A Bíblia diz que em um sentido sim, todos somos filhos de Deus porque todos somos criados por Deus. Mas nem todos somos filhos espirituais de Deus. Então, quem é aquele que é filho espiritual de Deus? É aquele que nasceu de Deus. E como é que você sabe que nasceu de Deus? Se você ama. Porém, irmãos, o texto diz não apenas que o amor é prova desse nascimento, mas é prova do conhecimento de Deus. Veja que ele diz que todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É interessante isso, irmãos. O apóstolo João, então, está nos dizendo aqui que a expressão de amor na sua vida, a demonstração de amor na sua vida, é uma expressão de duas coisas. Primeiro, que você nasceu de Deus, ou seja, que você possui um novo nascimento, que você é de fato um crente, um regenerado pelo Espírito Santo, e segundo, que você conhece a Deus. Ou seja,
João está dizendo aqui que o amor é evidência do seu conhecimento de Deus. Agora, veja bem, irmãos, não confunda conhecimento de Deus com conhecimento sobre Deus. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento sobre Deus, que sabe muito da Bíblia, que sabe muito de teologia, que sabe doutrinas de cor, vários textos bíblicos de cor. Mas isso não significa muita coisa que represente o seu conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus? É a sua vivência com Deus. Por exemplo, quando você namora com uma pessoa, pode ter certeza que o que você pode ter daquela pessoa é muito conhecimento sobre ela, certo? Então você sabe que aquela pessoa é assim, você tem uma série de informações sobre a pessoa. Agora, quando se casa, que aí os dois vão morar juntos, que os dois vão comer 1 quilo de sal, certo? Ou seja, que o casamento vai realmente unir os dois, aí você vai ter um conhecimento da pessoa. Porque aí você vai conhecer a pessoa como ela é. Você vai se relacionar intimamente com a pessoa. Então, o que João está nos dizendo é que todo o que ama não é aquele que sabe muito sobre Deus, mas é aquele que conhece, que se relaciona com Deus. Ou seja, irmãos, o amor na sua vida não é simplesmente uma demonstração de se você é crente ou não, mas é uma demonstração também de como anda o seu relacionamento com Deus. Porque se Deus é a origem do amor, aquele que é nascido de Deus e que anda com Deus e que se relaciona com Deus, vai andar como Deus quer que ele ande. Vai agir como Deus quer que ele haja. Então, irmãos, o que esse texto está tentando nos ensinar é que Deus, ele é a fonte do nosso modo de amar. O nosso modo de amar revela de onde temos tirado o nosso conceito de amor. Se Deus é a fonte do seu amor, você ama do jeito que Deus quer. Mas se outra fonte existe, é dessa forma que você vai amar. O que acontece, irmãos, é que nós crentes, muitas vezes, dizemos que amamos, mas não temos aprendido a amar com Deus. Temos aprendido a amar por aí, com o mundo. Por exemplo, veja, por exemplo, o relacionamento dos pais com os filhos. Então, geralmente, o conceito popular de amor, e é até um conceito verdadeiro, até certo sentido, é que os pais que amam os filhos, são aqueles que dão aos filhos tudo o que eles precisam. Educação, saúde, né? Moradia. Então, se você dá isso para os seus filhos, isso é sinônimo de que você ama. Em certo sentido, isso é verdade. Porém, irmãos, o conceito bíblico de amor é aquele que significa que você sempre busca o que é melhor para a pessoa. Então, se você de fato ama o seu filho, você quer para ele o que é melhor. E o que é melhor para o seu filho do que seguir a Deus? Hein? Então, se a pessoa se acomoda na ideia de que já que eu faço isso, eu amo, ela está se acomodando a uma ideia que não é baseado nas Escrituras. Agora vejam bem, eu não estou dizendo que fazer isso é errado, ok? Estou só dando aqui uma ilustração. Outro exemplo marcante disso, irmãos, são as novelas. Então, nas novelas, o conceito, a forma como o amor é representado ali, é uma forma completamente diferente das Escrituras. Nas novelas, irmãos, tudo vale por amor.
A maioria das novelas mostra um casal que se ama e que por algum motivo aquele casal não pode ficar junto. E então a novela coloca uma questão que faz com que as pessoas achem que vale de tudo para amar. Agora, em que sentido isso? O sentido é o seguinte, que eu posso até ser egoísta, e muitas novelas fazem isso, a pessoa casa, você ama aquele, mas você casa com esse, e vale inclusive adulterar por amor. Ou seja, existe, irmãos, eu estou aqui só querendo mostrar para vocês uma série de conceitos populares sobre o que é amor. Só que se nós somos crentes de verdade, nós precisamos amar da forma como Deus quer que nós amemos. E onde é, irmãos, que nós podemos aprender a amar? É na fonte do amor. Se você nasceu de novo e conhece a Deus, você vai amar. Então o motivo, a razão aqui é a seguinte: se você não ama o seu irmão em Cristo, se você não tem demonstrado o seu amor pelos seus irmãos em Cristo, avalie duas coisas. Primeiro, se você é crente, porque claramente o texto diz que aquele que ama é nascido de Deus. Segundo, avalie como anda a sua vida com Deus. Como anda a sua vida com Deus? Uma coisa, pessoal, a pouca experiência que eu tenho já me contou. Todas as vezes que eu conversei com casais que enfrentavam problemas no seu casamento, nenhuma dessas vezes o casal estava em um relacionamento comprometido com Deus. Nenhuma dessas vezes. Isso por quê? Porque se você anda com Deus e se relaciona com Deus, isso naturalmente se expressa em amor para com os seus irmãos. Naturalmente é assim. Eu me lembro, irmãos, no dia do meu casamento, que foi feito um vídeo com os convidados, e eu só pude assistir esse vídeo depois, certo, do casamento. E em um desses vídeos, um pastor, colega meu, ele disse o seguinte: Neto, ore e deseje acima de tudo que a sua esposa ame a Deus. Porque se ela ama a Deus, certamente ela vai amar a você. O que é que isso significa? E isso é o que está aqui nesse texto bíblico, irmãos. Que a medida do seu amor pelos outros é a medida do seu relacionamento com Deus. Se você é um crente que não ama ao seu irmão, que não busca o bem do seu irmão, mas faz mal para ele, mas prejudica ao seu irmão, e você o ofende, você o ataca, você não estende a sua mão, se você é alguém que não demonstra amor pelo seu irmão em Cristo, isso é um efeito de uma carência no seu relacionamento com Deus. Porque aquele que ama, conhece a Deus. E o texto então continua dizendo: aquele que não ama é porque não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, se você anda com Deus, se você anda na fonte do amor, você vai demonstrar amor pelos seus irmãos. Então nós devemos demonstrar amor uns aos outros, porque Deus é a origem deste amor. E se nós andamos e seguimos a Deus, nós vamos amar aos nossos irmãos. Em segundo lugar, irmãos, nós também devemos amar uns aos outros, não apenas por causa da origem do amor, mas por causa do exemplo de amor que Deus nos deu. Veja que o versículo 9
ele começa com a seguinte palavra: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Essa palavrinha nisto, irmãos, é uma palavrinha que é usada para exemplo. É desta maneira, é de acordo com isso que Deus manifestou o seu amor. Ou seja, a partir de agora, João ele vai nos dar um exemplo do que é amor. E essa palavrinha manifestou, ela é bem importante, porque ela significa exatamente você tornar público alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte: agora eu vou mostrar para vocês como é que Deus ama. Se você conhece a Deus, se você é nascido de novo e ama como Deus ama, então saiba que é assim que Deus ama. E o que ele nos mostra, irmãos, é que o amor de Deus, ele é marcado por duas características. Em primeiro lugar, o amor de Deus, ele é sacrificial. Veja que ele diz: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, Deus nos ama de maneira sacrificial. Como é que nós vemos isso? Primeiro, Deus enviou o que, pessoal, ao mundo? O seu Filho. Deus enviou ao mundo o que ele tinha de melhor. Ou seja, o amor de Deus por nós não é aquele tipo de amor que você pega qualquer coisa ou aquilo que você não quer mais e dá para a pessoa. O amor de Deus por nós é pegar aquilo que ele tinha de melhor e dar para os homens. Mas não apenas o seu Filho. O texto também diz que Deus enviou o seu Filho para onde? Para o mundo. Ou seja, irmãos, Deus não enviou o seu Filho para um spa de férias. Deus não enviou o seu Filho para como é o nome do lugar lá? O costão do Santinho, né? Que você nem sabe que está no planeta Terra. Eu imagino que seja assim, né? Um negócio bom, um lugar bom, ou seja, vou falar de um lugar que eu conheço. Deus não mandou Jesus lá para Canoa Quebrada, para ele passar férias. Não, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho a um lugar onde as pessoas não queriam que ele viesse. Lembram das pregações de João capítulo 7? Que Jesus fazia o convite e as pessoas não queriam. A minoria aceitava o convite. Foi para esse tipo de mundo que Deus enviou o seu Filho por nós. E ele enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para vivermos por meio dele. Agora, irmãos, o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez que nos trouxe a vida? Ele morreu para que a sua vida viesse a nós. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para fazer uma mera obra de caridade, para fazer filantropia neste mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para fazer como o Bill Gates, que nas suas mansões de Nova York envia não sei quantos milhões de reais para os doentes da África. Esse tipo de coisa é fácil. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Isso é um exemplo de que tipo de amor, irmãos? É de um amor sacrificial. É aquele amor que não leva em conta o que eu posso perder, mas o que o outro pode ganhar. É esse tipo de amor que Deus teve por nós. Imagine se Deus pensasse como nós pensamos. Eu amo o neto porque o neto gosta de mim, porque o neto me trata bem, porque o neto me respeita. Como é que você acha que seria o tratamento de Deus em relação a nós? Claro que não, irmãos.
Isso é amor sacrificial. Deus fez algo por nós, apesar de nós. Deus não mede a sua disposição em fazer o bem a nós pelo que nós somos para com Ele, mas pelo simples desejo de nos fazer o bem. Mas o amor de Deus não é apenas sacrificial, ele também é desinteressado. Olha o versículo 10, ele vai dar outro exemplo. Nisto consiste o amor. Outro exemplo. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para pessoas que não o amavam. Deus amou pessoas que não o amavam. É esse, irmãos, o amor que é ensinado por aí? É? Não, na verdade, se você fizer isso por aí, por exemplo, se você sabe que no seu casamento, o seu marido ou a sua esposa anda fazendo coisa errada por aí, e você diz o seguinte: eu quero perdoar, porque eu decidi amá-lo. Você é taxado de quê? De besta. Tá vacilando. Como é que você ama uma pessoa que não está nem aí para você? Irmãos, é esse tipo de amor que Deus tem por nós. A diferença, irmãos, é que nós sempre amamos aqueles que nós temos garantia que nos amam. Se nós começamos a desconfiar que a pessoa não é do nosso agrado, a gente muda a nossa postura. A gente para de amar, a gente se intriga, a gente sai fora, a gente começa a rejeitar. Nós queremos o bem daqueles que nos querem o bem. Até mesmo nos relacionamentos familiares. Até mesmo com filhos, irmãos. Isso acontece. Quando o filho cresce na adolescência e começa a dar trabalho e tudo, a gente começa a tratar mal, a gente começa a fazer uma série de coisas. E o versículo 11 então conclui: que se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Que tipo de amor é esse que Deus tem por nós? É um amor sacrificial e desinteressado. É um amor que está disposto a perder para que você ganhe. E ele faz isso sem nenhum interesse, sem nenhum desejo de troca, sem querer que você faça algo em troca. É por isso, irmãos, que a expressão do amor de Deus é chamado na Bíblia de graça. Porque é de graça. Deus não exige nada em troca para nos amar. Ele nos deu o que tinha de melhor em troca de nada. Nada. E Deus nos deu o que tinha de melhor com o interesse de quê? De nada. Deus fez isso por nós simplesmente por amor. Ele precisava, irmãos? Não. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar? É porque Deus tinha uma carência emocional e precisava de pessoas louvando e adorando a Ele? Não. Qual era o interesse de Deus? O interesse de Deus era em nos amar. Esse era o grande interesse de Deus. Irmãos, vocês já ouviram falar na expressão amor platônico? Já, né? Então essa expressão amor platônico, ela vem de um filósofo grego chamado... Isso aí não tem como errar, né? O amor platônico vem do filósofo grego chamado Platão, mas ele não ensinou esse tipo de amor, certo? Enfim, amor platônico é aquele amor o seguinte: você ama
não a pessoa que realmente existe, mas a pessoa que você projetou na sua mente. Por exemplo, eu e a Sanabe, eu decidi casar com a Sanabe não pela pessoa que realmente a Sanabe é, mas apaixonado com a pessoa que eu imagino que ela seja na minha mente. E isso é muito comum realmente nos namoros, né? Agora eu não estou querendo acabar o namoro de vocês, certo? Só instruindo aqui. Mas geralmente, irmãos, nos relacionamentos de namorados, o que acontece é um esforço mútuo de alimentar esse tipo de concepção. A concepção de que a minha namorada nunca tem e vai ter mau hálito, ela sempre vai ser bonita, ela sempre vai ser legal, a gente sempre vai conversar e ela sempre vai fazer coisas legais para mim, sempre vai me servir. Nunca o temperamento dela vai mudar de um dia para o outro, de manhã para a noite. Isso nunca vai acontecer. E o relacionamento de namoro é um esforço para isso. Tanto eu me lembro, que eu e a Sanabe ficávamos, acho que eu já contei para vocês, de 11 da noite a 3, 4 horas da manhã conversando. O que é isso? É um esforço de demonstrar que eu sou realmente um homem interessado e atencioso. Que eu estou aqui sempre para conversar até 3 horas da manhã, né? Enfim, irmãos, isso se chama amor platônico. É a ideia de você amar não a pessoa que realmente existe, mas a pessoa que se criou aquela imagem. E esse é o amor que nós aprendemos a ter. É aquele amor que quando nós nos frustramos, a gente cai fora. Ou seja, enquanto aquela pessoa é o que eu quero que ela seja, eu estou ali. Quando ela deixa de ser, eu caio fora. Enquanto essa pessoa é legal comigo, enquanto essa pessoa não fala mal de mim por aí, enquanto essa pessoa está me tratando bem, enquanto essa pessoa é gentil comigo, eu vou ser com ela. Quando ela deixa de fazer isso, eu abro mão, não amo mais, vou começar a rejeitar. Esse é um tipo de amor dependente de satisfação de interesses. Irmãos, o amor de Deus não é assim. Não é assim que Deus nos amou. O amor de Deus por nós não é de acordo com o que Ele quer que nós sejamos. Mas Deus nos amou como nós de fato somos. Deus quer sim trabalhar em nossa vida para que nós sejamos pessoas melhores. Mas quando Ele decidiu nos amar, Ele nos amou como nós éramos. E Ele enviou o Seu Filho ao mundo para salvar pessoas que não o amavam. E é esse tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros. E a pergunta então aqui é: será que é esse tipo de amor, será que esse tipo de relacionamento que nós temos mantido dentro aqui da nossa igreja, irmãos? Será que é isso que nós temos feito? Amado a pessoa apesar dela mesmo? Ou nós somos daquele tipo que quando a pessoa faz alguma coisa de errado, a gente faz coisa errada com ela também? Ou devolve na briga, ou começa a falar mal, ou começa a denegrir a imagem, ou rejeita, certo? Ou se intriga. Isso, irmãos, é expressão de um amor mundano. Na verdade, isso é expressão de amor nenhum, certo? Nós estamos sendo piores do que os descrentes, porque nós temos o amor de Deus em nós e somos incapazes de amar ao próximo. Somos incapazes de amar ao próximo. Então nós devemos demonstrar amor uns pelos outros. Primeiro, porque Deus é a origem do amor. Porque se nós conhecemos a Deus, nós amamos. E em segundo lugar, por conta do exemplo de amor que Deus nos deu.
Terceiro e último lugar, irmãos, nós devemos demonstrar amor uns pelos outros, também por causa dos resultados do amor. E é isso que está no versículo 12. O versículo 12 mostra as vantagens de você amar ao próximo. Veja que ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, o que é que acontece? Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, irmãos, qual é a vantagem de amar ao próximo? Primeiro, é a habitação de Deus em nós. Veja que ele diz aqui: ninguém jamais viu a Deus. O que é que ele quer dizer, irmãos? Que Deus, ele é um ser, de certa forma, inacessível a nós. Que nenhum ser humano foi capaz de ver a Deus. Tanto é que Moisés, quando pediu isso para ver a Deus, Deus respondeu para ele: Moisés, se você me ver, não tem como você continuar vivo. Ou seja, Deus, ele é tão supremo, ele é tão grande, ele é tão santo para os nossos olhos, que se você olhar para ele, você morre. Essa é a ideia. Agora, se Deus é tão inacessível assim, como é que eu posso ter Deus na minha vida? O texto diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, quando você ama os seus irmãos, você sente a presença de Deus. E é interessante, irmãos, como nós gostamos de falar da presença de Deus com um bocado de coisa, né? Então, se você for por aí, as igrejas por aí vão geralmente dizer: nós sentimos a presença de Deus nesse culto. Como é que você sente a presença de Deus? Ah, porque criou-se um clima de êxtase emocional. Todo mundo ali chorando, todo mundo cantando e gritando, e nisso nós sentimos a presença de Deus em nós. Aí você vai para as Escrituras, como é que o texto nos diz que você pode sentir a presença de Deus na sua vida? Amando uns aos outros. Ou seja, irmãos, sabe como é que a nossa igreja vai ser uma igreja onde nós vamos sentir que Deus está conosco, que o céu é aqui, o céu foi antecipado e nós vivemos já no céu aqui na terra. Sabe como é que nós podemos sentir isso? Quando nós amamos uns aos outros. É aquela postura, irmãos, de que ninguém está aqui em busca de seus próprios interesses. Eu estou aqui querendo que você cresça. Você está aqui querendo que aquele cresça. E nós todos estamos aqui buscando servir uns aos outros. Nós somos uma grande família. Nós queremos o bem uns dos outros. Se a gente faz isso, a presença de Deus é sentida em nosso meio. Se foi isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo mais fez na terra, como é que nós podemos sentir Cristo em nosso meio? Quando nós amamos uns aos outros. Quando nós nos dedicamos a servir uns aos outros. Mas também, irmãos, a outra vantagem de você amar é porque em nós é aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, a forma como é expresso aqui, essa ideia que o seu amor é em nós aperfeiçoado, a ideia aqui, irmãos, é de um processo contínuo. Quanto mais você ama, mais você ama. É essa a ideia. Quanto mais você pratica o amor, mais você será apto a amar. Quanto mais você se dedica a amar ao próximo, mais você vai tornar isso uma prática constante na sua vida. E é muito interessante, irmãos,
como nós sonhamos com o amor perfeito, né? Esse é um sonho de todo adolescente. É a ideia do amor perfeito. Tem até aquela música lá do Frejá, né? Eu procuro um amor que seja bom para mim. Tá vendo aí? Eu procuro um amor que seja bom para mim. Aí ele diz, vou procurar, eu vou até o fim. E o que nós aprendemos aqui é que se você quer o amor perfeito, como é que você deve procurar isso? Como é que você consegue o amor perfeito? É amando. Se você procura o amor perfeito, não procure em ninguém. Procure em você mesmo. E como é que você desenvolve a habilidade de amar perfeitamente as pessoas? É amando. É demonstrando amor uns pelos outros. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui é que nós temos 3 motivos para amar. Quando alguém lhe perguntar por que você ama aquela pessoa, a resposta biblicamente deveria ser: porque eu decidi amar. E por que você decidiu amar essa pessoa? Porque eu conheço a Deus. Foi esse tipo de amor que Ele mostrou por mim. E é esse tipo de amor que eu quero vivenciar em minha vida. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. Não é, irmãos, porque fulano de tal é legal, porque fulano de tal é isso, aquilo outro. Agora veja, eu não estou falando aqui de afeto, certo? A afetividade é uma coisa que varia. Então há certas pessoas que você tem mais afetividade do que outras. Há certas pessoas que você tem mais gostos em comum, certo? Tem mais atividades em comum do que outras. Eu estou falando aqui, irmãos, na verdade é de amor. Do desejo de buscar o bem, o melhor do próximo. Então, na nossa igreja, pessoal, é esse tipo de amor que nós devemos ter. Então vamos eliminar de nosso meio algumas práticas mundanas que não expressam amor. Por exemplo, fofoca. Ficar falando mal de um irmão para outro. Você sabe que o irmão fez algo de errado e vai falar para um terceiro. O que você pensa de mal sobre aquele irmão? Vamos eliminar do nosso meio, irmãos, práticas como a intriga. De você estar com raiva de uma pessoa e deixe de falar com aquela pessoa. Imagine, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: imagine se Deus se intrigasse de você. Hein? Não. Lucas está fazendo esse negócio de errado. Quero mais conversa com Lucas, não. Imagine aí, Lucas. Hein? Quero mais conversa, não. Quando o Lucas orar e vier me pedir alguma coisa, eu viro as costas e não estou nem aí. Imagine se Deus fizesse isso com você. Hein? Outras práticas, irmãos. A prática de você reter a mão. Nós vimos aqui no texto de Efésios, que o irmão Fernando leu, trabalhe com suas próprias mãos para você ter com que acudir ao necessitado. Então, você está em um corpo que você sabe que tem irmãos que podem ou precisam da sua ajuda e você não está nem aí. Ou então, nós seguimos a prática do mundo. Eu vou lá no meu guarda-roupa e eu penso, não, essas roupas aqui estão rasgadas, estão manchadas, quero me livrar dessas roupas aqui. Vou pegar essas roupas e vou dar. Isso é demonstração de amor? Que tipo de sacrifício é esse que você está fazendo? O sacrifício de se livrar das roupas que você não quer mais. Hein, irmãos? Então, vamos deixar com esse tipo de prática, irmãos, de achar que amor, que isso é amar. Certo?
Vamos amar como a Bíblia nos ordena a amar. Vamos buscar o melhor para o outro. Vamos buscar o bem do outro. Então sempre pense o seguinte: essa minha atitude, ela demonstra amor ou não? Essa minha atitude é buscando o bem daquela pessoa ou não? Eu estou aqui me esforçando para que aquela pessoa fique melhor ou esteja bem ou não? Vamos parar, irmãos, com práticas de julgamento, de ficar apontando os dedos uns para os outros, certo? De ficar julgando intenções. Uma das coisas mais prejudiciais para o povo de Deus é ficar julgando intenções. Ah, fulano de tal é assim porque essa é a motivação dela. Ah, fulano de tal tratou fulano assim porque a intenção dela era essa. Vamos parar com isso, irmãos. Aliás, não vamos permitir que esse tipo de postura exista em nosso meio. Se nós quisermos vivenciar Deus entre nós, vivenciar Cristo entre nós, vamos amar uns aos outros. Porque foi isso que Deus fez conosco. E era isso que Jesus Cristo mais sabia fazer. Então, se há alguém aqui que tem percebido que não tem amado, se arrependa e mude de atitude. O amor ensinado na palavra de Deus é uma decisão. Você decide amar. Se arrependa e decida amar. Se tem algum irmão na igreja que você não tem feito bem a ele, então decida fazer. Se você sabe que tem irmãos na igreja que estão carentes e precisam de ajuda, então decida ajudar. Se algum irmão da igreja fez alguma coisa que lhe ofendeu, decida perdoar. Demonstre amor. É isso que nós, crentes, devemos fazer se quisermos ter relacionamentos saudáveis em nosso meio. Ok? Então vamos orar. Santo Deus, querido Pai, graças te damos pela Tua palavra, pela Tua orientação. Mas também, ó Deus, hoje nós nos lembramos do tanto que o Senhor nos ama, do que o Senhor foi capaz de fazer por nós. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor intervenha, ó Deus, em nossas vidas. Porque esse tipo de amor expresso aqui é um amor, ó Deus, que só o Senhor é capaz de nos fazer amar. Porque, ó Deus, nós temos uma carne, nós temos um orgulho, ó Deus, que nos impede de olhar os outros como objetos do nosso amor. Nós temos, ó Deus, uma autoimagem elevada a respeito de nós mesmos, que nós queremos ser servidos, ó Deus, nós não queremos servir. E o Senhor Jesus Cristo, estando em nós te pedimos que o Senhor expresse Cristo em nossas vidas. Que o mundo veja, ó Deus, que nós amamos de acordo com o amor com que o Senhor nos amou. Esse é o nosso pedido sincero, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.